Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, manda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos lá com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui todos juntos, os apresentadores que compõem a bancada deste programa. Eu sou Alexandre Santos, nosso irmão Guilardo Bezerra, nossa irmã Cristina Albuquerque. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Meu irmão e irmã. E nosso irmão Elielson Tavares, né? Eu sempre esqueço dele. Vamos lá. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos irmãos, né, de caminhada. E é muito bom estar aqui mais um dia, mais uma quarta-feira. E nós estamos aqui mais uma vez, depois de assistir, né, o filme Nosso Lar, e estar assim, cheio de boas mensagens, refletindo sobre tudo que foi visto, que foi ouvido. Então, é com muita alegria que estamos aqui. É isso aí, Cristina, muito bom estar aqui, Alexandre, Tavares, ouvintes. É sempre uma alegria, né, toda quarta-feira a gente poder estar aqui, quando a gente pode estar aqui. Às vezes a gente precisa se ausentar, mas a gente sente a falta, né, Cristina, Alexandre, quando a gente não pode estar, porque é muito bom poder estar aqui estudando a doutrina, aprendendo. E como a Cristina falou, né, depois de a gente ter assistido esse filme aí, fantástico, muito bom o filme, excelente, eu já fui com toda a minha equipe e pretendo ir mais uma vez, porque sempre fica escapa algum detalhe, sempre tem alguma coisa a mais para observar.
É isso? Mas muito bom, Alexandre. Dia muito... E hoje, né, último dia do mês, né? Que velocidade do tempo, né? Já se foi o primeiro mês de 2024. Isso. E você falou aí a palavra certa, viu, Guilardo? Eu com certeza irei ao cinema de novo assistir aquilo que eu perdi quando estava emocionado, tá? Que a gente fica emocionado e perde uma coisa ou outra, né? Exatamente. Mas irei também pela segunda vez. O filme é espetacular. E aos nossos ouvintes que não foram ainda, não percam a oportunidade de ir para os cinemas perto de sua casa assistir o filme Nosso Lar 2, uma super produção maravilhosa. Então, para iniciar o nosso trabalho de hoje, meu amigo Guilardo, nossa irmã Cristina está aí com a leitura preparatória. Isso. Então, a leitura hoje, nossa, está no Fonte Viva, né? No seu capítulo 147. E diz o seguinte para nós: diz-lhes, vinde vós mesmos para um lugar ermo em particular e descansai um pouco, pois eram muitos que vinham e saíam e nem para comer encontravam tempo oportuno. E o título é Refugia-te em paz. E diz o seguinte: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas da novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamentos científicos. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tantas discórdias. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres um jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs.
em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Então, são a reflexão, né, de um versículo de Marcos, e é um texto assim que traz muitas informações ao mesmo tempo para que a gente possa refletir, e ele começa assim colocando, né, que mesmo diante de todo o avanço da tecnologia, da produção econômica, das legislações, nós, seres humanos, ainda continuamos muito perdidos em nossa vida espiritual, né? Como a gente deve se encontrar, trabalhar, se orientar nisso. Mas, quando a gente lê à primeira vista, tem a impressão de que a humanidade nada avançou nesse sentido. Continuam ainda muito agoniados, indo e voltando nesse desencontro sem fim. Mas, se a gente avançar um pouco mais no entendimento, nós percebemos que, para que exista a mudança, tem que existir o movimento. Não existe mudança quando as coisas estão quietas, paradas. Então, diante de toda essa evolução da produção, das legislações, do maquinário, onde o homem está perdendo a mão de obra, né? As máquinas estão ganhando para nós. Cada dia mais se descobre um robô que faz uma coisa, que faz outra, uma máquina que avança na produção. Agora nós temos um robô que serve café e nem precisa ser programado para isso, ele aprende vendo até onde vai a inteligência artificial. Então, é preciso que o ser humano avance da mesma forma. E como nós estamos ainda nessa situação de estar assim, perdido, as coisas parecem que estão desarrumadas e que nós não avançamos, porque nós estamos nos ambientando a essa nova situação, a essa nova revolução. Ainda temos muitas pessoas que gastaram a sua saúde e agora estão com a velhice desiludida? Sim. Muitos que fizeram muitas coisas erradas e agora no final dos tempos dizem, se eu tivesse uma nova oportunidade, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Também, muitos estão ainda desencarnando sem ter conseguido avançar e vão precisar retornar para refazer. Não se nega o fato, mas é uma revolução que está acontecendo dentro de cada um buscando se conectar e se estabelecer, né, se organizar para ficar de igual para igual com os novos acontecimentos, com aquilo que o mundo exige, com a renovação que está acontecendo no mundo. Mas o texto também diz que diante de toda essa confusão, nós vamos sentir uma necessidade muito grande de estar em contato com o Mestre, né? De estar em contato com Deus e com a espiritualidade. E que muitas vezes nos é orientado a meditar, a fazer as nossas preces, a buscar um lugar onde a gente possa estar sossegado e para fazer as nossas preces, para entrar em contato com a natureza. E o próprio texto diz para a gente, talvez lugar nenhum físico, material, natural, que a gente conheça, vai nos oferecer esse lugar sossegado, onde você possa relaxar e fazer. Talvez você nem encontre um lugar tranquilo, onde possa repousar a sua cabeça, mas ele faz o convite, penetra no teu santuário interior, dentro de você mesmo, busque lá nos refolhos, como dizia seu Amadeu, da sua mente, e você verá que lá estão as informações. Nesse vai e vem ao mundo espiritual, nós aprendemos, e quando entramos na carne, fica como que encoberto para nós.
e o dia a dia, toda essa situação que nos leva a buscar a sobrevivência, o trabalho, a convivência, muitas vezes nos afasta dessas informações ou fica guardada na gavetinha lá de trás. Mas na hora que a gente para e procura essas informações, elas estão lá no nosso subconsciente guardado, esperando para que a gente possa acessar. E é aí onde a gente vai encontrar o sossego para a nossa alma, a vontade de avançar, a fé, renovar a nossa fé e a felicidade real que Jesus ensinou para nós. Não é nas coisas materiais, não é no corre-corre do dia a dia, mas nesse contato que você tem de você mesmo para com Deus, para com a espiritualidade, porque todos nós sabemos que estamos aqui de passagem e que aqui não é a nossa verdadeira casa. É isso, meus irmãos. Vamos lá. Pessoal, iniciado os trabalhos com a leitura inicial, nós vamos fazer agora a prece e logo em seguida passar a palavra para o nosso irmão Guilardo, que vai fazer o evangelho, tá? Então eu vou pedir aos nossos irmãos e irmãs que nesse momento elevem sua mente ao alto e possa, pelo menos nesse instante, a gente tente tirar da cabeça aquilo que atrapalha o nosso pensamento. Amigo e mestre Jesus, mestre amado de todas as horas, que nos ensina sempre o caminho da verdade, da vida, pedimos ao Pai, por teu intermédio, paz na terra, luz e sabedoria para todas as criaturas que aqui estão enfrentando a difícil tarefa da reencarnação. Que nós possamos, Senhor, receber de Ti, nesse momento, a inspiração divina para que possamos mudar as nossas vidas, para que possamos alterar as nossas rotas que estejam, porventura, sendo caminhadas por caminhos errados. Que nós possamos fazer o bem a todas as criaturas para quem nós possamos realizá-lo. Que todas as criaturas da Terra tenham a compreensão de que só seguindo o caminho do bem é que nós vamos vencer as guerras, os ódios, as disenções, as raivas que aniquilam as relações humanas. Então, Jesus amado, nos inspira na tua inteligência, na tua lei, a lei de Deus que tu vieste nos ensinar. Nos inspira sempre a modificar a vida, a viver uma vida melhor, a amar os nossos irmãos e todas as criaturas que Deus colocou no mundo para nos ajudar na caminhada terrestre. Que assim seja. E agora a gente passa a palavra para o nosso irmão Guilardo Bezerra. Perfeitamente. Agradecer Alexandre por essa prece maravilhosa e Cristina também. Foi excelente o seu exórdio, o seu comentário, foi muito bom. E lembrando, né, Alexandre, também que ainda estamos no mês de janeiro, né, o último dia do mês de janeiro que a gente dedica àquela nossa paz espiritual, nossa paz mental, a organizar a nossa casa mental, que não fique só no mês de janeiro, né, que o resto do ano todo a gente tem essa preocupação da nossa paz mental. Então, é nesse ambiente, né, que a gente vai trazer o Evangelho, né, e eu tirei da tradução do Haroldo Dutra, né, a mensagem de hoje, e eu escolhi aleatoriamente e caiu na parábola do filho pródigo, né? Então, vamos ler aqui a palavra do filho pródigo e fazer um rápido comentário. E diz assim: E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo dele disse ao pai, Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região,
que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados de meu pai têm abundância de pães? E eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como a um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai aos seus servos: Trazei para ele a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandália para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Convocando os servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta a seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Eita, esta é uma parábola fantástica, belíssima, cheia de ensinamentos, que poderia ter vários títulos. Haroldo Dutra, por exemplo, na sua tradução, ele não coloca como a parábola do filho pródigo, e sim como parábola dos dois filhos. Poderia ser também a parábola de um pai, a parábola de o irmão mais velho, a parábola do irmão mais novo. Quer dizer, ela abrange tanto ensinamento. Jesus era tão inteligente, tem tanto ensinamento dessa parábola, né? E que é interessante a gente saber o contexto em que essa parábola foi dita, foi contada. Essa parábola ela foi contada em um momento em que Jesus estava entre os pecadores, entre os publicanos e os pecadores. E os escribas e fariseus estavam a criticá-lo, porque ele estava no meio de gente de má vida. E se ele era puro, ele não podia estar no meio daquelas pessoas. Aí Jesus, né, conta 3 parábolas. A primeira parábola que ele conta é da ovelha desgarrada. Que, como Jesus falava de acordo com as pessoas e os lugares, alguém a quem foi direcionada essa parábola entenderia perfeitamente. Outros não, né? Seriam surdos e cegos, mesmo entendendo tudo, não entenderiam. Na sequência, ele contou a parábola da dracma perdida. Também, que é uma mulher, né, que era responsável pelos mantimentos da casa, que o marido entregava a ela. Normalmente é assim, né? A mulher, quem vai ao supermercado, é quem controla tudo. E a dracma, ela, por você ver como Jesus era inteligente, ela também representava o valor de uma ovelha. Então, para aquela situação, também era como se fosse uma ovelha perdida. E, na sequência, ele contou esta outra, que é do filho pródigo, que também tinha endereço certo.
né? Mas entre os vários ensinamentos que essa parábola nos traz, eu vou me deter a um que está implícito nessa parábola. Ela está implícito, não está assim, não é a principal tônica, mas como ela tem vários ensinamentos e tudo que Jesus falou é muito importante, eu vou puxar para esse lado. Pelo menos é o meu entendimento. Porque esta parábola, ela trata também de uma coisa muito importante para nós, para a nossa evolução, que é uma coisa chamada livre-arbítrio. Ela nos ensina sobre a importância do livre-arbítrio e ela nos mostra porque Deus não nos castiga, tudo é consequência do nosso livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é uma importante ferramenta pedagógica que Deus se utiliza para fazer com que seus filhos encontrem o caminho certo, né? Que eles percorram a porta estreita e cheguem à casa do Pai. Então, essa parábola, falando de livre-arbítrio, né? O filho, eu não vou nem me ater às questões que simbolizam tudo isso, né? Mas um filho chega para o pai e diz que quer ir embora. Pô, ele tinha uma vida tão boa em casa, tranquilo com seu pai, com a família, não passava nenhum problema, nenhuma preocupação, mas simbolizando nós, ele resolveu se afastar do pai, né? Ele resolveu sair para longe e pegar o que era dele e pediu: ó, me dê o que me pertence, né? Quantas vezes nós não pedimos riqueza, né? Nós pedimos saúde e pedimos aqui a Deus. Então, está tudo simbolizado aqui. E ele resolveu partir. Então, esse pai, a gente imagina como não seria, né, que na parábola aqui ele simboliza Deus, né? Você já pensou o tormento que esse pai começou a sentir a partir desse momento? De ter um filho querido dentro de casa e que resolveu se aventurar aí pelas coisas da vida, longe, né, dos seus ensinamentos, longe da tranquilidade que ele poderia trazer para ele. Mas ele respeitou a decisão, como Deus faz conosco. Olha, você quer ir? É porque você vá. Não é? E esse pai, Jesus vem nos mostrar que este filho, ele estava precisando das mensagens e dos ensinamentos do livre-arbítrio. E ele foi para longe, para um país distante. Como se dissesse assim: eu não tenho mais pai, eu não tenho mais família, eu estou só. Eu agora vou fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade. E não conta na parábola quanto tempo ele passou fazendo o que tinha vontade, né? Mas conta que consequências a essas atitudes deles, a que consequências o levaram, né? Ele perdeu tudo, e onde ele estava houve uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E olhe a que situação ele chegou. E Jesus, ele é bem enfático. Ele chegou a apacentar porcos, que para o judeu era a maior humilhação. O judeu não podia nem tocar no porco. Pior, cuidar e apacentar porcos. E veja bem, ainda mais, a que levou as atitudes dele longe dos ensinamentos de segurança do pai, né? De suas próprias atitudes. Ele chegou ao fundo do poço. E eu diria mais, ele chegou ao subsolo do fundo do poço, né? Porque nem a comida dos porcos ele tem direito de comer. Mas, né, como essa parábola ela mostra, né, o respeito ao livre-arbítrio e o amor incomensurável que Deus tem para conosco, para com seus filhos, né? Em determinado momento, a lição serviu, né? A gente lembra de André Luiz naquele filme, né? Então, quando você, como dizia Zé Geraldo, o cantor, né? Quando na vida tudo está perdido, mas somente quando tudo está perdido é que você percebe que nada na vida está perdido. Nunca tudo está perdido. Foi que ele se lembrou, né? Nas suas reflexões: meu Deus, eu estou sofrendo tanto, passando fome, tanta humilhação. E na casa de meu pai, o empregado mais humilde, ele tem direito à abundância e à fartura de pão. Então, essa luz interior começou a brilhar. Eu preciso voltar, eu preciso me recuperar e voltar para a casa de meu pai. Mas como eu não tenho direito de voltar mais como filho, eu vou voltar, eu vou pedir a ele, olha aí como o trabalho da humildade, do sofrimento, né? Porque
se a gente for observar, Deus não castigou ele em nenhum momento. Né? O pai dele não castigou ele em nenhum momento. E nem também mandou ninguém seguir ele para que nada deixasse faltar. Deixasse ele de acordo com suas obras, para que o ensinamento funcionasse. Então, ele totalmente recuperado, reconheceu o erro e, humildemente, ele queria que o pai o aceitasse, pelo menos, né? Pelo menos, como o mais humilde dos seus empregados. Olha só o trabalho fantástico. E resolveu erguer-se, levantar-se, né? E voltar. Não é só se erguer, tem que erguer e tem que voltar. E aí tem toda uma trajetória, todo um processo do retorno, né? Não diz como, quanto tempo, o que ele passou, mas ele retornou. E quando ele estava longe ainda, o pai o viu. Olha que cena maravilhosa, que cena fantástica. Eu chego até a dizer que talvez o pai dele todo dia estivesse desse canto, olhando para aquele canto, esperando, aguardando. Na esperança. Esse dia. E quando esse dia surgiu e que ele voltou, o pai, olha, correu, que não, um ancião naquela época não corria, né? Ele era um patriarca, não corria, mas ele correu, cobriu o filho de beijos e o acolheu e o recebeu com tanta alegria. E isso é o que Deus, Jesus mostra o que Deus vai fazer conosco. Aquela outra ovelha desgarrada, seria uma ovelha negra, digamos assim também, retornando totalmente recuperada, humilde, pedindo, dizendo que não era digno mais de estar lá, mas queria ser recebido pelo menos como servo. Aí Jesus nos ensina, né, que quem se humilhar será exaltado. E ele retornou na condição de filho e o pai se alegrou como filho recuperado. Eu não vou entrar nos outros detalhes, o meu detalhe principalmente é esse, é que Deus usa o livre-arbítrio para nos ensinar, não castiga ninguém. Todo o sofrimento que nós passamos, como esse filho pródigo passou, quando ele chegou até o subsolo do fundo do poço, foram decorrentes de suas atitudes, de suas ações. Ele era credor de suas obras. E é assim que Deus quer nos receber de volta. Por isso que a gente já não nasce anjo. Eu preciso ter todos os méritos. Preciso ter todos os méritos da minha evolução, do meu aprendizado. Só a mim cabe fazer isso. E quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter um pai amoroso esperando para fazer uma festa com todos os seus amigos para me receber. Esta é a minha reflexão, uma das reflexões possíveis para essa palavra no meu Isso. Eu só queria comentar que quantos de nós não já tomou essa atitude, né? Não já teve essa atitude na vida, essa decisão na vida, de dizer, vou largar tudo, não quero família, não quero trabalho, não quero responsabilidade, eu vou viver, eu vou cair no mundo, eu vou viver. E depois descobre que tudo é uma doce ilusão, né? Muitas vezes o que a gente descobre é ficar doente, é ficar triste, é ser humilhado e volta para recomeçar novamente. E o importante é que a gente sempre tem uma nova oportunidade. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui com alguns ouvintes já interagindo conosco. Elitelma Santos, Francisco Paulo, Anderson Laíris. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência. Continuem aqui. Podem fazer qualquer tipo de pergunta, de observação que a gente lê aqui ao vivo. E agora já passa da hora da gente entrar no estudo do pensamento e mediunidade, que é o capítulo 13 do livro dos domínios da mediunidade, que nós estamos estudando já, aliás, que já vimos estudando já há algum tempo. Isso, e no capítulo passado, né, no encontro passado, nós ficamos nesse slide, onde nós estávamos falando da tarefa, né, do trabalho, que para que as coisas aconteçam é necessário um esforço, que a gente trabalhe e tenha dedicação. E ele faz aqui nesses slides, né, nesse slide algumas comparações com as coisas do mundo material para que a gente possa compreender melhor. E o slide diz o seguinte: toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento e à elevação de si mesmo. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente, quer dizer, na árvore que acabou de dar os seus primeiros ramos. A madeira não devastada é incapaz de servir com eficiência no santuário doméstico.
A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensageiro do céu fará fugir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Pode comentar, Alexandre. Muito bem, minha irmã. Eu acho que o nosso irmão Guilardo caiu, né? A internet dele deve ter caído, mas aí a gente fica aqui no aguardo para que nosso irmão retorne. Veja só, as observações que são feitas agora, nesse momento da leitura do capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, mais uma vez, minha irmã Cristina, vem corroborar com aquilo que a gente já vinha conversando nos programas anteriores, que o pensamento é fundamental para a prática da mediunidade, que é necessário ter pensamentos nobres, pensamentos bons, pensamentos voltados para a caridade na hora de praticar a mediunidade. Porque se a gente não tem essa preparação anterior para que a gente possa dar mais valor à mediunidade, é mais fácil a gente se perder nos caminhos da prática mediúnica errada, sabe, Cristina? E aí, nesse sentido, é sempre bom a gente lembrar que a boa prática mediúnica é aquela que tem como centro da sua atividade as reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que a mediunidade com Jesus, Cristina, ela é suficientemente segura para nós que ainda somos pessoas muito instáveis emocionalmente, que somos pessoas ainda cheias de, vamos dizer assim, de defeitos, né, ainda de caráter, né, pessoas ainda muito egoístas, pessoas, quando eu digo nós, eu estou falando nós, humanidade terrestre, né? Nós somos ainda pessoas muito afetas à vaidade, ao orgulho, e tudo isso nos faz nos perder nos caminhos da mediunidade. A gente, alimentando isso, uma mediunidade que vem por fundamento alimentar isso, nos faz, Cristina, entrar pelos caminhos errados da mediunidade, que vai destrambelhar a nossa capacidade mediúnica, a nossa mediunidade vai se tornar uma mediunidade destrambelhada. Os espíritos que vão vir trabalhar conosco, se a gente alimenta através da mediunidade vaidade, são os vaidosos. Através da mediunidade, se a gente alimenta egoísmo, são os egoístas que vão querer que a gente cobre pela prática mediúnica, por exemplo, que vão estar ali no seu ouvido, rapaz, você está aí como médium, mas aqui na sua casa passando necessidade. Porque você não realiza a sua atividade mediúnica agora cobrando, né, para que você tenha conforto na sua casa. Olha só, essas coisas, elas só são afetas, Cristina, as pessoas que alimentam através da mediunidade vaidade, egoísmo e orgulho. Então, quando a gente está com Jesus, aí a gente pensa, não, Jesus ensinou a gente o quê? Jesus ensinou a gente a ser humilde de coração. Olha só o que é que ele diz. Venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu sou humilde de coração. Olha o que ele diz. Então, ele nos ensina a ser humildes, a realizar mediunidade com humildade, tá? A realmente pensar no amor ao próximo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele diz também, né, para a gente amar o nosso próximo, né, para a gente amar o nosso inimigo. Tudo isso nos incita, nos forma como médiums, na qualidade de um médium que não vai mais utilizar a mediunidade para favorecer seus erros e suas enganações, mas que vai utilizar a mediunidade para fortalecer o outro, para ajudar o outro, para estender mãos amigas a quem necessita. Cristina. Isso mesmo. E como bem você falou,
É necessário muito trabalho, é necessário muito esforço, comprometimento, mas é necessário também verdade. É necessário você fazer as coisas com sinceridade, saber utilizar esse, como dizem outras religiões, esse dom que Deus te deu, que é a mediunidade. Da forma como seja, como vidência, como escrita, como audiência, mas que você saiba utilizar para o bem, o seu bem e para o bem dos outros, porque tudo primeiro é para nós e depois é para o outro. A gente acha que não. Todas as vezes que eu estou fazendo uma caridade, todas as vezes que eu estou atendendo uma pessoa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo em prol do outro primeiro. E depois vai contabilizar uns pontinhos para mim, mas é totalmente o contrário. A partir do momento que você se dispõe a se entregar àquele trabalho, você está fazendo por você primeiro, porque o benefício maior vem para você. E você se sente mais feliz, você se sente mais organizado, mais em paz consigo mesmo, quando está realizando esse trabalho. E o outro, com certeza, também será beneficiado. Cristina, eu queria só avisar o nosso amigo Tavares que Guilardo já está aí esperando para entrar, tá? Eu coloquei uma mensagem para ele agora também, para ele colocar Guilherme de volta. Pronto. Então, segue o slide. E aqui ele diz para nós: amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. É uma ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através dos quais envolvemos incessantemente para esferas mais altas. Atendemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. E aqui, como a gente já falou diversas vezes, tudo que existe na Terra que a gente conhece é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Nós, quando desencarnamos e lá estamos, nós aprendemos, nós vemos, e quando aqui chegamos, essa lembrança, essa inteligência, essa lembrança que a gente traz, faz com que a gente trabalhe em determinados projetos que se tornam uma revolução no nosso mundo material, e que é um produto um pouco inferior do que aquele que existe no mundo espiritual. E ele diz aqui para nós que todo o universo é a projeção do pensamento divino, é uma construção divina, e que a Terra e tudo que nela possui é uma construção da mente humana. Tudo que tem aqui foi criado pelos homens, nas suas pesquisas, no seu desenvolvimento, no seu maquinário, e que vai levando a esse desenvolvimento. Então, que a gente concentre o nosso pensamento no bem e que possamos executar também o bem todos os dias da nossa vida para a evolução do nosso planeta, do nosso mundo e da humanidade inteira. Não é isso, Alexandre? Isso mesmo. A mente é quem produz, gente. Quem produz é a mente. A mente produz e o corpo faz. Tá? Então, é o ser humano, ele é produto da sua mente. O ambiente em que ele vive é produto de todas as mentes ali irmanadas que, ao mesmo tempo, estão... desencarnei, Alexandre. Me encontro num lugar muito complicado. É porque a sua mente está complicada. Né? Você precisa trabalhar ela. Né? Ela é que está lhe levando para ali. Ela é que está construindo esse ambiente junto com vários outros que estão junto com você. Então, tudo está aqui, gente. Tudo está aqui, porque o espírito é a nossa mente. Né? A mente é o espírito. Se o espírito está mal, gente, nós vamos estar mal. Né? Essa que é a realidade. Olha, quando a gente está com um pensamento atrapalhado, quando a gente está com pensamentos ruins habitando a nossa cabeça, pode prestar atenção que nada parece dar certo na vida da gente.
tudo parece estar errado. Aí a gente diz, está dando tudo errado na minha vida. Claro, porque sua mente está desorganizada, está destrambelhada. Você está precisando organizar-se para que as coisas possam se organizar ao seu redor. É assim. Aí as pessoas dizem, o universo está conspirando contra mim. Não, você está conspirando contra você. O universo está conspirando a meu favor. Não, é você que está, né, conspirando a favor de você mesmo. Essa que é o que a leitura está nos mostrando. Não é o contrário, gente. Não é o meio que faz o homem, é o homem que faz o meio. Né? É isso que estou ensinando para a gente agora. Isso, e muitas vezes a gente vê uma pessoa assim, bem-sucedida, né, que as coisas estão acontecendo para ele e a gente diz, nossa, isso é um homem de sorte, onde ele bota a mão, vira ouro, porque tudo acontece na vida dele, tudo, mas ninguém vê por trás quanto esforço e há quanto tempo ele já vem trabalhando nisso, se esforçando, tentando buscar, tentando conseguir. Quando o mérito chega aos olhos de todos, aí a gente acha que é por questão de sorte, mas na realidade precisa muito trabalho para conseguir. Muito trabalho, isso mesmo, minha irmã. E aí nosso irmão Guilardo Bezerra já voltou. Pronto, reencarnou. E como presente por essa reencarnação, vai ler o slide e comentar. É porque eu estava ali apacentando porcos, aí resolvi voltar. Com essas suas coisinhas, teve um dia desse que eu fui responder, Tavares disse, você está convivendo muito com o Guilherme, viu? Você não era assim, não. Olha, é por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, tá vendo? Quem influencia. A própria mensagem, ela nos diz, né, que os nossos pensamentos geram atos e os nossos atos geram pensamentos nos outros. Né? Então, a importância da gente ter um pensamento limpo, ter um pensamento nas coisas do bem, para que a gente possa emanar boas vibrações, né, boas energias, bons fluidos, né, para que a gente possa melhorar o ambiente onde a gente está. E o pensamento é tão importante, Alexandre e Cristina, que se a gente retirar da face da Terra tudo que foi criado pelo pensamento, vai restar o mundo primitivo que Deus criou para a gente, que Jesus criou para a gente criar. Então, olha só o que o pensamento é capaz de criar. Né? Tudo que o homem já conseguiu construir, já consegue-se hoje trocar um coração de uma pessoa por outro, uma pessoa que morreu, aquele coração dela, dependendo do tipo de morte, vai servir, né, para outra pessoa continuar na batalha da evolução, na batalha da vida. Então, eu estava lendo essa semana, meu amigo Guilardo, que o Elon Musk criou uma empresa agora, né, que desenvolveu uns chips que já está em fase de adaptação. Ele já fez a primeira cirurgia. É para pessoas que têm tetraplégica, lateral, amiantrópica, tetraplégicas, pessoas que não conseguem se expressar, para que elas possam, através do pensamento, expressar expressar a sua vontade. Olha que coisa interessante. Isso, aqui... e também o chip que está sendo implantado, né? Existe duas tecnologias, uma que implanta o chip e outra que trabalha só com o pensamento, como a Alexandre está falando, para essas pessoas que perderam os movimentos há muito tempo. Então, é maravilhoso a gente ver a ciência aonde está chegando, aonde está beneficiando a criatura humana. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente deve prestigiar e valorizar, né? Porque é um crescimento que traz uma renovação e um benefício. Não aquela inteligência negativa que só destrói, mas aqui está reconstruindo. Exatamente. Pode ser, Guilherme. Não, então é só ir dizendo, né? Tudo que o pensamento voltado para o bem é capaz de fazer de bom, né? E os nossos pensamentos, quando são equivocados, olha, e o pensamento no bem é tão bom que se a gente relê, eu já reli, que mensagem fantástica é essa que esse Espírito nos trouxe, né? Uma mensagem tão rica de ensinamento, né? Por isso que Kardec dizia, né? Que a gente observa a mensagem que a gente vai perceber a origem, né? Se é de um Espírito evoluído ou não. Tem tanto ensinamento, tanta coisa boa, né? Isso. E uma das coisas que eu percebi nessa mensagem, hoje, eu já li ela várias vezes, só rapidinho, eu já li ela várias vezes, mas uma coisa que eu percebi, né, que a gente tem a mania de chamar
os vampirizadores, achando que eles são pessoas más. Essa mensagem vai nos mostrar que nem sempre. Eles ainda às vezes são equivocados e sentem necessidade das sensações humanas, das sensações da matéria, e de acordo com os nossos pensamentos, eles se aproximam da gente para que eles possam sentir novamente um pouquinho daquelas sensações. Não necessariamente. Tem as duas ordens, né? Tem as duas ordens. Tem os que fazem por ignorância e tem os que fazem por maldade mesmo. Agora, eu queria só lembrar o seguinte, aos nossos ouvintes, aproveitar este espaço para dizer o seguinte: olha, muito cuidado, pessoal, com algumas, vamos dizer assim, alguns perfis de internet que estão agora, a pretexto de divulgar a doutrina espírita, estão prestando um desserviço, né? Por exemplo, eu já acompanhei esta semana perfis falando mal do filme Nosso Lar 2. Não era nem para a FEB estar fazendo, para você ter uma ideia, propaganda para esse filme, porque, na verdade, aquilo são só delírios de Chico Xavier. Então, cuidado, pessoal, quando vocês ouvirem essas pessoas, não dê audiência a essas pessoas, porque elas não estão a serviço de quem quer que a doutrina espírita seja divulgada para o bem. Tá? É necessário que a gente tenha senso crítico. A internet abriu espaço para tudo. E aí o pensamento de cada um utiliza esse espaço da forma como quer, muitas vezes, e a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Isso mesmo. Mas aí, Alexandre, para você ver, né? Eu acho que talvez tenha uma certa razão, porque olha só que delírio, né? Eu acabo de dizer. Tem uma frase linda no filme, assim, que uma das melhores para mim do filme é quando, né, Aniceto diz: meu irmão, a gente ama você do jeito que você é. Que você é. Olha, isso aí, chega, eu fico arrepiado, que é um negócio fantástico, isso aí. Que talvez chegue até a ser um delírio, mas não é. Deus nos ama do jeito que a gente é, e a gente vai progredir, a gente vai chegar lá, ele sabe disso, né? Mas, independente disso, com os meus defeitos, com meus erros, eu sou amado do mesmo jeito. Como dizia Haroldo, né? Deus ama da mesma forma, né? O pecador, né? E da mesma forma aquele que não é o pecador. É o mesmo amor, não tem diferença. E antes mesmo de você fazer a leitura aí, Guilardo, eu queria só dizer o seguinte: essa leitura de agora, pessoal, vai mostrar para a gente que o nosso pensamento, como disse o Guilardo muito bem aqui, né? O nosso pensamento, ele nunca é um pensamento que está solto à toa no mundo ou no universo. Ele sempre está se irmanando com outros pensamentos e gerando produtos dessa junção de pensamento. Porque o pensamento de um ser humano atrai o pensamento de outros seres humanos. Isso é muito importante saber, para a gente saber nossas companhias, com quem nós andamos, tá? Nós somos, ao mesmo tempo, este livro nos mostra, e esse, né, como lá no prefácio eu já falava, mentes, ondas, etc., que nós somos emissores e receptores ao mesmo tempo. Isso. Né? Estamos emitindo e recebendo ao mesmo tempo. Então, segue o slide dizendo: sem compreensão e sem bondade, irmanando-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Pronto. É isso. Então, pensamento atrai pensamento. Cuidado. Pensamento nos leva para ambientes. Muitas vezes os que a gente não quer estar, mas nosso pensamento nos leva. E é preciso ter cuidado. Isso. E aqui o outro diz: escalemos o plano superior, instalando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vinda íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é a força que nos transporta do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu.
Nós temos somente esses 2 slides para concluir esse capítulo. Vamos fazer logo a leitura. Vamos fazer logo a leitura toda, porque aí a gente termina logo, né, Cristina? Certo. Então, procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espalhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nossos esforços de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todo, deixo-vos com um até breve. A voz de um médium emudeceu, sensibilizados, reparamos que, no alto, se apagara o joro de luz brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Enlaçamos Clementinos às despedidas. Voltem sempre, convidou-nos gentil. Sim, continuaremos aprendendo. E lado a lado com o nosso orientador, retiramos-nos felizes, como quem sorvera a água viva da paz na taça da alegria. Olha só, pessoal, deixa eu só aproveitar, Cristina, essa leitura que você fez, para fazer uma reflexão com os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando e conosco mesmo que estamos aqui, né? Alguns de nós somos trabalhadores espíritas, trabalhamos em um centro espírita. Inclusive, eu queria já fazer propaganda aqui para a Casa de Caridade Chico Xavier, tá? Quem quiser participar hoje da reunião pública, é hoje, das 8 da noite em diante, né? Lá na Rua Sobralha, sem número. Qual é o bairro, minha amiga Cristina, que eu sempre esqueço? Conjunto Pirangi. O bairro é Neópolis, mas fica no Conjunto Pirangi, ali próximo ao lar do Ancião Evangélico. Pronto. Todo mundo conhece aquele ambiente ali. Então nós que estamos trabalhando numa casa espírita, nós que somos frequentadores de uma casa espírita, nós que somos só simpatizantes do espiritismo, observamos ele de longe, mas aprendemos alguma coisa. É preciso que a gente entenda a grandeza de um trabalho em uma casa espírita. Isso. Por mais que ela seja formada por seres humanos que são falhos e são, vamos dizer assim, imperfeitos, e que muitas vezes revelam suas imperfeições na sua atividade, existe ali um trabalho intenso da espiritualidade. Observem como existe um trabalho intenso da espiritualidade. Desde a espiritualidade superior, que toma conta dos trabalhos em si, e que naquele momento garante o acolhimento das pessoas necessitadas, quanto da espiritualidade, né, os espíritos que ainda estão perdidos, ainda estão precisando de ajuda, os vingativos, os obsessores, aqueles que estão apenas se entregando ao sofrimento depois da desencarnação. Então, esses precisam também de orientação e há um trabalho intenso junto a esses irmãos numa casa espírita. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente leve a sério essa relação entre pensamento e mediunidade e que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, minha irmã Cristina. Porque se a gente não cuida dos nossos pensamentos, primeiro, a gente não está apto a receber o que a gente foi buscar na casa espírita, porque não está cuidando do pensamento, então não está se modificando. Se não está se modificando, não apresenta merecimento para receber, né? Não está se esforçando para se melhorar, não apresenta merecimento para receber. Então é necessário não só o esforço para mudar o pensamento por parte de quem trabalha, os médiuns, como também mudar por parte de quem recebe as consequências do trabalho da mediunidade naquele momento, escutando dele. E é tão verídico, Alexandre, isso que você acaba de falar, porque recentemente a gente teve um comentário de uma pessoa que disse: eu estive na casa espírita, assisti o evangelho, como vocês chamam, e recebi os passes, e durante os 3 dias seguintes eu me senti muito bem mesmo. Depois tudo começou a voltar. E a gente começa a explicar e começa a dizer, gente, não é cura,
A cura não está na casa espírita, não está no evangelho, não está na água fluidificada, no passe. A cura está em cada um de nós. É necessário que use os seus pensamentos, melhore os seus pensamentos, as conexões com quem você faz no pensamento, para que a cura se processe em você. Nós vamos na casa espírita, nós ali estamos para receber e lhe ajudar a entender, a compreender como é que você deve fazer, mas a cura se processa em cada um é a sua própria cura, o seu próprio remédio. E só para Guilardo, você está com a palavra final, viu, meu irmão? Você fala aí, já faz sua última fechamento. Para a gente poder fechar, porque já vai fazer uma hora. Tá? E eu vou fechar bem rapidinho, é só para a gente dizer tudo isso que vocês dois acabaram de falar. Veja bem, faz quanto tempo que nós já estamos estudando esse livro? Já há um bom tempo. Nós estamos, e do capítulo 1 ao capítulo 13, né, o trabalho numa casa espírita é tão importante que o que nós estudamos até agora, tudo que a gente viu até agora desse livro, foi ocasionado uma reunião de 2 horas. Olha só, exatamente. Do trabalho, do que é feito, né, que a gente não imagina, né, a gente não pensa, mas pensemos, né, e o filme, né, Nosso Lado Hoje, ele nos ajuda, né, até os centros espíritas são programados na espiritualidade. Essas pessoas vão formar um centro espírita. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Então, vigiemos os nossos pensamentos. Eles são muito importantes. Eles são a internet do mundo espiritual, né? Isso. Guilardo, é incrível. A gente não pode perder esse menino de jeito nenhum. Muito obrigado pelo menino, viu? Apesar de ser um velho. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando o programa hoje com muita alegria. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, né? Francisco Paulo, meu querido, muito querido, Elitelma, Anderson, Flávia Coutrin, Maria do Socorro Franco, minha querida irmã, e convidamos para o próximo programa, que será com um assunto novo, né, em serviço espiritual. Nossa, vocês precisam ver como é maravilhoso. E vamos encerrar com a prece, né? Vamos fazer uma prece hoje de Chico Xavier, uma prece que ele dita como prece de agradecimento. E possamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazem em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição ao qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e de paz que nos enriquece a existência, ser bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos infinitamente. Misericórdia, hoje e sempre. Então, com essa prece nós encerramos, meus irmãos, e até o próximo encontro, na próxima quarta-feira, com a graça de Deus. Obrigado a todos que estiveram, que se manifestaram e que preferiram ficar no anonimato escutando, né, Cristina? Obrigado. Isso mesmo, isso mesmo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.